e eu vou apresentar hoje o caso clínico de otorrinopediatria sob orientação e supervisão da professora doutora Rebeca Malsa. O nosso caso clínico é de uma paciente do sexo feminino de 6 anos, proveniente de Hortolândia, São Paulo. A primeira consulta dela foi em abril de 2018 e ela veio com uma queixa de massa cervical há 5 meses. Ela e a progenitora relatavam que essa massa cervical era em região de ângulo da mandíbula à direita, com crescimento lento e progressivo há 5 meses e que há 3 meses essa lesão estava estável no crescimento. Ela negava dor local, negava febre, perda ponderal, sudorese noturna, dores articulares ou musculares associadas. E ela relatava também que tinha tido uma história prévia semelhante há uns 8 meses, depois de ter tido um episódio de otite média aguda, mas que a lesão regrediu completamente após a antibiótico terapia. De histórias prévias, ela nascida de parto cesárea, termo, adequada para a idade gestacional, não teve nenhuma intercorrência pré-natal ou intercorrências perinatais, negava qualquer comorbidade prévia e atopias, qualquer lesão em região cervical prévias a estas, negava história familiar significativas nessa consulta e referia também vacinação atualizada. De antecedentes infecciosos, ela relatava apenas ter tido otites médias agudas de repetição nos últimos 2 anos, sendo que a última foi aquela de 8 meses. E no exame físico dela da primeira consulta, ela apresentava um bom desenvolvimento neuropsicomotor, com baixo peso e estatura no percentil P3, com uma massa multilocular em região de ângulo da mandíbula à direita, indolor, sólida, pétrea, aderida de aproximadamente 4 centímetros. O remanescente dos exames otorrinolaringológicos sem alterações. Aqui na imagem a gente consegue avaliar melhor essa massa. Diante, então, da nossa anamnese e exame físico, a gente já consegue aventar 2 hipóteses sindrômicas, que é a desnutrição proteico-calórica e uma linfadenopatiia crônica na infância. E agora a gente gostaria de abrir a mesa para discussão sobre quais hipóteses vocês teriam dentro da linfadenopatia crônica. Na infância, o mais comum realmente é a adenopatia reacional. 50% dos pacientes pediátricos é um achado de exame na consulta, uma linfadenopatia sem outros achados associados. Nessa faixa etária, também é comum pensar numa infecção secundária, alguma malformação congênita, que no caso da nossa paciente é muito pouco provável, porque ela não apresentou nenhuma alteração cervical até então. E a gente nunca pode descartar a neoplasia maligna, apesar de ser pouco comum na infância, é algo que deve ser pensado, mas que na nossa paciente, por ser um quadro tão arrastado e já está há 3 meses estável, a gente, apesar de ter algumas características suspeitas no exame físico, a gente deixa uma caixa separada. Para ajudar na nossa investigação, a gente tem um fluxograma, que sempre parte da nossa anamnese e exame físico. Essa anamnese e exame físico já pode nos dar um diagnóstico fechado, e daí a gente pode partir para uma terapia direcionada, ou pode nos dar uma causa desconhecida ou suspeita. No caso da nossa paciente, a gente ainda tem uma causa desconhecida, e com baixa probabilidade de malignidade, apesar do exame físico. Então, estamos por prosseguir a investigação com sorologias, ultrassom, provas reumatológicas e de exame de imagem sistêmico e um PPD. E com esses exames, a gente pode já fechar o diagnóstico e daí partir de novo para a terapia direcionada, ou não ter o diagnóstico fechado ainda, e optar por ou acompanhar e ver se ela vai regredir, e daí só acompanhar mesmo, ou acompanhar e ver se ela está crescendo ou se mantendo constante, e daí partir para uma biópsia ou por uma função aspirativa. Então, no caso da nossa paciente, a gente optou por pedir as sorologias. Vieram todas negativas. Como o Nicolau falou, a gente sempre tem que pensar em monolites ou num caso agudo de HIV, e todos os dela vieram negativos. Pedimos também o PPD pela alta epidemiologia aqui no Brasil de tuberculose, que também veio não reagente. As provas reumatológicas dela também vieram todas normais, a não ser o VHS, que é um marcador muito inespecífico, então não nos ajuda muito, ele sozinho. E o raio-x de tórax dela também pensando em alguma doença sistêmica, como uma tuberculose pulmonar ou alguma linfadenopatia em região perilar, mas no caso dela, parênquima normal, ocupando toda a cavidade torácica, região perilar sem nenhuma alteração. Então o raio-x de tórax também normal. E o ultrassom dela de junho de 2018 mostrava linfonodos de aspecto aumentado no nível 2 à direita, heterogêneos, de morfologia globosa, alguns com fluxo hilar e subcapsular, sugestivo de processo linfoproliferativo e granulomatoso. É uma paciente que já está há 2 meses acompanhando com a gente, com uma lesão que está constante no crescimento dela, e todos os exames prévios vieram negativos, e com esse exame de ultrassom.
Então a gente optou por partir para a biópsia excisional dela. Você comentou o tamanho dela, né, da massa? A gente viu, mas... Coloco na biópsia. Não, mas eu digo da massa. Aqui no exame físico geral, está falando de 4 centímetros. Massa grande. A biópsia dela foi realizada em julho de 2018 no centro cirúrgico, sob anestesia geral e intubação. A gente conseguiu um fragmento bem amostrado, bem representativo, de 1,8 centímetros, cujos achados morfológicos são compatíveis com uma linfadenite crônica granulomatosa, sem necrose caseosa, com pesquisa de fungos e bar negativa e sem sinais de malignidade nessa amostra. A gente também aproveita sempre para enviar material para a cultura e pesquisa, e a pesquisa de bactérias e fungos vieram negativas, assim como o teste rápido para a tuberculose. Então, recapitulando o caso dela, nós temos uma paciente com uma linfonodomegalia suspeita, com baixo peso e baixa estatura, que teve um quadro de otite média aguda de repetição que já está resolvida no momento, cujas sorologias e provas somatológicas até então vieram todas negativas, assim como uma investigação sistêmica também não mostrou nenhuma outra alteração, e cuja biópsia veio com uma linfadenite crônica granulomatosa. Diante dos achados que a gente não conseguiu ainda fechar um diagnóstico, optamos então para fazer uma investigação conjunta, multidisciplinar, com a imunopediatria. Eles também, com esse resultado de biópsia em mão, que é um granuloma sem necrose caseosa, com todo o restante negativo que a gente já tinha solicitado, eles pensam então em defeitos de leucócitos, que pode ser defeito tanto numérico quanto defeito funcional. Para o defeito numérico, para a investigação disso, eles pedem hemogramas seriados, e para o defeito funcional, o teste de dihidroronamina, que é para avaliar o burst oxidativo de neutrófilos. É um teste bem específico. Os hemogramas seriados dela, os leucócitos vieram todos normais, sem nenhuma alteração, a não ser uma leve leucocitose no início do quadro, mas bem discreta. E na investigação dela, tivemos uma surpresa no meio do acompanhamento. O paciente que até então não tinha nenhum antecedente familiar significativo, veio com um relato de que o pai descobriu ser HIV positivo e que agora estava em tratamento de TB pulmonar. E ela que também tinha tido até então só infecções de otite média aguda de repetição, que já estava resolvida, agora apresentou também uma infecção urinária, uma resolução de antibiótico terapia simples. E do teste que a imunopediatria tinha solicitado, ela veio junto na consulta que ela relatou esse antecedente familiar, ela trouxe o resultado que mostrou que ela apresenta duas populações de neutrófilos com respostas oxidativas diferentes, o que não é normal. O nosso normal é ter só uma população com resposta oxidativa alta, mostrando que a gente tem uma boa resposta para fagocitar. E essa alteração nesse exame, ele demonstra que ela é portadora de um gene, possivelmente do CYBD, que está associado à doença granulomatosa crônica. E o que é a doença granulomatosa crônica? É uma doença que foi descoberta em 1959, é uma doença rara. As primeiras 4 crianças que foram diagnosticadas com a doença, elas acabaram evoluindo a óbito antes dos 6 anos de vida. E tem poucos artigos na literatura sobre o assunto, mas eu consegui esse que é relativamente recente, de julho de 2018, que nos ajuda a entender um pouquinho melhor sobre a doença. A doença granulomatosa crônica, então, é uma imunodeficiência primária causada pela falha dos leucócitos dos tipos fagócitos do paciente a reagir a uma variedade de patógenos, e isso é causado por um defeito de produzir espécies reativas de oxigênio. E por essa falha em resposta, o paciente está então mais suscetível a infecções bacterianas e fúngicas graves recorrentes. É uma doença rara que na epidemiologia americana é de 1 para 250 mil. Aqui na Unicamp a gente só tem 3 casos de doenças confirmadas. Tem um predomínio de sexo masculino, porque a principal transmissão hereditária está ligada ao cromossomo X, mas também tem uma outra forma de transmissão que é dos genes autossômicos recessivos, que é uma doença mais branda, então o paciente tem uma evolução clínica mais arrastada, o diagnóstico pode ser um pouco mais tardio. Então, uma doença que é frequentemente diagnosticada nos primeiros 5 anos de vida. É importante fazer o diagnóstico precoce justamente pela gravidade da doença. Clinicamente, ela apresenta infecções generalizadas, então é muito comum o paciente chegar com uma linfadenite,
mas a doença infecciosa mais comum de ser achada é a pneumonia, que acomete 70% a 80% dos pacientes. E também é muito comum acharmos granulomas em diversos órgãos e sistemas, principalmente o gastrointestinal e a geniturinário. Então fica a dúvida se às vezes essa infecção geniturinária que ela apresentou agora pode ser devido a essa doença ou é uma infecção comum na infância. Então vale a pena continuar às vezes investigando um pouco mais. E para fazer o diagnóstico dessa doença, é feito o teste da dihidroronamida, foi feito nela. É um teste em que os leucócitos eles são expostos a um corante, eles conseguem englobar o corante e daí eles são estimulados pelo PMA. O PMA ele ativa a oxidação desses leucócitos e a resposta normal, esperada, é igual a do gráfico A, em que aqui a gente tem na linha pontilhada os leucócitos inicialmente não estimulados e aqui vemos os leucócitos todos com a resposta oxidativa normal, forma um pico alto e longe da pico inicial. Pacientes com a doença genética ligada ao X, que é a doença mais grave, eles quase não têm resposta oxidativa, mesmo após o estímulo intenso do PMA. Então, o pico deles é quase no mesmo lugar, quase na mesma altura que o pico de um paciente que não teve estímulo nenhum. E a doença autossômica recessiva, que é a doença mais branda, todos os leucócitos do paciente, eles são capazes de ter uma resposta oxidativa, mas é uma resposta mais frustra, uma resposta não consegue fagocitar direito os patógenos. Então, o pico dele fica mais rebaixado e também um pouco mais próximo do pico sem estímulo. E no caso da nossa paciente, em que foi visto que ela tinha duas populações de leucócitos, é igual ao do gráfico D, em que a gente tem leucócitos normais, como o da curva A, mas leucócitos que produzem poucas respostas, como o da curva B. Dependendo de quanto que ela forma de leucócitos normais e quanto que ela forma de leucócitos deficitários, ela pode ter uma doença, uma forma grave ou não da doença. Ela pode apresentar a doença ou não, mas é muito raro ela apresentar a doença. Na literatura, em Israel, que é o lugar que apresenta mais, uma epidemiologia maior, só tem 2 casos relatados de portadores de doença. Daí, na discussão da imunopediatria, diante do exposto de uma paciente com esse teste positivo, mas com antecedente familiar também positivo para tuberculose, eles interrogam se a paciente ela é só portadora da doença e daí ela não tem a doença em si, a linfadenopatia dela não está relacionada com a doença, foi um achado de exame. E ela tem então essa linfadenopatia por uma micobactéria atípica, ou então ela é portadora da doença e o mais raro dela ainda é que ela, além de ser portadora, ela tem a doença. Então, ela tem um potencial gravidade de ter infecções futuras. Diante, então, dessas possibilidades, eles optaram por iniciar a profilaxia com Bactrim e com itraconazol, para evitar infecções tanto bacterianas e fúngicas. Eles não optaram ainda por fazer a profilaxia por tuberculose, por ainda não ter certeza se ela tem a doença ou não, então encaminharam para uma nova biópsia de linfonodo, para retirar o linfonodo íntegro e avaliar até a região subcapsular. E por estarmos em um hospital escola e acadêmico, também optaram por aprofundar a investigação dela e talvez ela fazer um relato de caso solicitando um painel genético para a doença granulomatosa crônica. Essa foi a bibliografia que eu utilizei tanto para entender um pouco mais de linfadenopatia em criança e sobre a doença granulomatosa crônica. E agora eu gostaria de abrir para discussão com dúvidas.